Lucas, tem percebido um distanciamento do meu marido devido ao tempo que ele passa no celular. Você é a galera do Flamengo. Todo mundo. E isso tem nos afetado. E sinto falta do tempo de qualidade e das conversas. Como podemos melhorar nossa comunicação? O relacionamento ele é sempre fortalecido, verdade, respeito e diálogo, tá? Quando que eu vou estabelecer a ponte de diálogo? No melhor momento possível dentro da rotina que o casal tem estabelecida hoje. Então, no melhor momento possível que ela sentir que o marido tá ali presente ou tá disponível, ela vai chegar, ela vai falar com amorosidade, usando comunicação feminina, que é a mais persuasiva de todas, tá? Que é uma comunicação convidativa. Quando ela fala dela, ela não fala dele. A comunicação feminina é uma ferramenta que eu ensino bastante. Quando a mulher, ou o homem pode usar isso também, por exemplo, diplomatas usam comunicação feminina, que é extremamente persuasiva. Ela vai falar dela, nos sentimentos que ela tá tendo, ela vai sugerir uma melhora para ambos. E não joga a culpa nele. Não, ela joga a responsabilidade no casal e ela planta uma sementinha e fala, ó, se você sentir isso também, eu estou aberta a fazer essa mudança. Quando a gente entende a comunicação feminina, a gente consegue, e aplica ela na prática e vê que dá resultado, a gente consegue entender melhor Provérbios 31 lá, que fala da mulher mais rara que joia, que rubi. Quando fala que a postura idônea da mulher de fé, temente a Deus, ela constrange o marido à retidão. Então, quando ela usa a comunicação feminina com idoneidade, com serenidade, que é uma das coisas que os homens mais gostam, mais almejam em casamento, você pergunta pros homens, pra torcida do Flamengo, o que você quer do seu casamento? Quase unanimamente responde a mesma coisa. Paz. Depende, tem que ter um mínimo de maturidade. Porque o povo que tá na Eva ainda, vou te contar. Tem uma galera na Eva... Eu não tô dizendo que eles merecem. Que ele quer mais sexo e mais sexo. E você ele não consegue nem enxergar a possibilidade de ter uma Helena no futuro. Mas se tiver um homem em construção, com certeza. Você é pai. Eu não tô nem dizendo que eles mereçam essa paz. Não, mas eu acho assim que você tá certo. Mas é intrínseco, instintivo do homem. Quando você pergunta o que ele quer no relacionamento matrimonial, ele fala paz. Eu quero paz no meu casamento. A mulher já fala assim, você tem que merecer sua paz. Você tá falando isso? Eu me lembro, quando eu atendia, eu sempre me coloquei nessa coisa com os pacientes, de colocar como, tipo assim, esse teu ponto de vista, eu já passei por ele. Nessa etapa, assim. Eu não ficava, você pensa assim, eu trazia pra mim. Muito bom. Mastigava, que é uma maneira feminina. Sem dúvida. De tocar o outro, seja mulher ou seja homem. Mas é essa coisa de, olha só, eu passei por isso, numa situação, e me trouxe tanta coisa ruim. Sim. Isso tá acontecendo com você ou não? Aí tinha gente falando, não. Eu falei, tá, então foi um momento meu. Essa ferramenta é muito poderosa. Essa que eu torno a dizer, não é submissão, isso é poder baixar a guarda para abrir o diálogo. É empatia. Não, tipo assim, eu prefiro não ter razão, mas tocar o outro. Sim. Ok. Se fosse comigo no meu casamento, o que eu faria? Eu chegaria pra minha esposa e falaria assim, amor, o que você tá vendo de legal aí no Instagram? Posso ver junto com você? Ou me manda as coisas que você tá vendo também. Eu ia primeiro me inserir dentro da rotina daquele contexto dela. Pra quê? Pra eu virar uma autoridade do assunto. Primeiro eu entro dentro do assunto pra eu ser visto como coparticipante aliado. Primeiro coparticipante, depois como aliado. Que daí eu vou interagir. Você baixa as armas, não estabelece uma guerra. Quando eu viro aliado, eu concordei, aquilo se tornou uma coisa natural e familiar. Isso desarma o assunto para ela. Conforme eu interajo dentro daquele assunto e eu sinto que ela está sentindo fazendo aquela rotina, eu começo com a propriedade de estar vivenciando aquela rotina também e começar a falar, cara, será que a gente não tá ficando muito tempo no Instagram? A gente tá falando mais pelo Instagram do que ao vivo. Perfeito. Tipo, ontem a gente jantou junto e eu falo pras pessoas, cara, meu marido fica na mesa no Instagram. Tipo, entra no Instagram e fica mandando meme pra ele. E conversa com ele pelo Instagram. Se ele tá no Instagram, conversa com ele pelo Instagram. Mas isso é um absurdo, não. Faz isso. Você cooptá-lo. Você tem que entrar no mundo da pessoa. Para o mundo de... Exato. E convidar a pessoa a sair. E depois que eu fiz isso, eu vou chegar e falar assim, amor, ontem a gente ficou a janta inteira conversando pelo direct do Instagram. Será que a gente não tá exagerando? Um pouco disso, né? Tipo, tá esquisito. A gente tá ficando meio casal bitolado de Instagram. Não sei não, mas tem uma coisa... A gente tá virando meme. Exatamente. Os memes que a gente compartilha, a gente tá virando eles. Exatamente. É muito difícil uma pessoa com bom senso, ou com bons valores ou índole parecida, não fala assim, nossa, é verdade, né?
Mas e aí? E ri disso. E né? ri. E vamos sair disso, mas tá Então, patético, o né? humor já é a quebra da reatividade e um ganho de consciência. Ganhou consciência, abre uma janela de diálogo. E o humor é tão poderoso, né? Pra quebrar esse movimento de guerra entre as pessoas Muito. e trazer pra afetividade. Eu acho o humor Humor é fantástico. terapêutico. É terapêutico. É rir junto, é muito bom, gente. Não, ri das patéticos. Não, a das gente tem que coisas rir da patéticas, gente. Com certeza. Nunca confie em uma pessoa que não sabe rir de si mesma. Eu não confio. Essa é uma verdade que Essa eu tenho. é uma verdade absoluta que eu tenho. Que foi até um corte semana passada que fizeram. Não confie em ninguém que não ria de si mesmo. Porque você se acha tão importante que você não pode desconstruir esse personagem que você construiu aí, patético. Patético, exatamente. Ridículo. Tem que conseguir falar desses pontos de fragilidade, porque é exatamente esses pontos que conectam na alma humana. Exatamente. Porque somos frágeis. Porque se você monta um personagem maravilhoso, não sei o que, a pessoa fala assim, nossa, o Lucas faz isso, eu não sou um Harris mortal, eu nunca vou conseguir fazer. Fake. É fake. Não, fake. tudo é humano, Denuncia, a gente erra, é tudo fake. Todos nós.